Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que hora que você está nos assistindo. Hoje nós vamos estudar a quinta lição, que é a lição intitulada Trocando o Líder, do quarto trimestre, né? Portanto, é o nosso último trimestre, a lição é a realidade na Bíblia. Ela também traz a história no livro Os Escolhidos, que é a versão do Patriarcas e Profetas, capítulos 59 e 60. Hoje eu estou aqui muito bem acompanhado. Vou começar pelas meninas. Qual o seu nome, a sua idade e o que você faz? Meu nome é Ágata, eu tenho 18 anos e sou estudante. Ok. Você? Clara, 13, estudante. E por último, mas não menos importante, qual o seu nome, a sua idade e o que você faz? Meu nome é Jean Lucas, tenho 15 anos e eu estudo. Legal. Essa semana a gente vai estudar a história intitulada, como eu já disse, Trocando o Líder. Ágata, o que seria para você trocar de líder? É você pensar num próximo líder e analisar suas qualidades. Se ele é confiável, se é fiel a Deus, se sabe, se é responsável. E para você, Jean, é nessa linha também? Você pressupõe que você está trocando uma coisa que está ruim por uma melhor, tentando acertar? Sim, ao meu ver é exatamente isso. Tanto é que eu até concordo com a ideia da Ágata e até fico tipo assim na ideia dela. Entendi. Mas a lição dessa semana não é sobre isso. A lição dessa semana, o povo de Israel escolheu errado. Eles escolheram trocar o líder que era Deus, que escolhia alguém para estar ali à frente. As leis quem faziam era Deus, Deus tinha suas leis, Deus tinha os julgamentos, mas eles escolheram ter um rei. Clara, você pode ler para a gente o texto-chave dessa lição, que está em 1 Samuel 8, versículo 20? Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Vocês viram? Pelo que a gente já tem estudado esse ano, os 3 primeiros trimestres, a gente tem estudado a história do povo de Israel, né? Como eles saíram do Egito, todas as batalhas, como eles entraram em Canaã, na Terra Prometida, e agora, uma vez que eles estavam estabelecidos, Deus já tinha abençoado eles, mas o que aconteceu com eles? Eles cobiçaram e quiseram ter uma vida igual aos povos que estavam ali ao redor deles. E o que eles quiseram? Eles quiseram trocar, eles queriam ter um Deus, eles queriam se assemelhar às outras nações. Obrigado, Clara. Partindo desse pressuposto, a gente tem que trazer para a nossa aplicação hoje em dia, tem um filósofo chamado Edmund Burke. Ele é um filósofo escocês ou finlandês, não me recordo agora, nascido em 12 de janeiro de 1729, que ele tem uma frase que todo mundo aqui conhece. Ele fala o seguinte: um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. E por que isso é importante para a gente? Por que é importante a gente olhar esse contexto em que Samuel, ele era o profeta, Deus tinha escolhido ele para estar à frente, ele já estava velho, os filhos dele não tinham seguido os caminhos deles, os filhos dele eles estavam se corrompendo, e o povo, aproveitando dessa circunstância, o que o povo propôs? A gente quer ser igual às outras nações, a gente quer um rei que nos lidere, queremos ser como as outras nações. Naquele momento, Samuel ficou muito chateado porque ele entendeu que ele estava sendo rejeitado, quando na verdade não era. Deus estava sendo rejeitado, porque o governo era de Deus, era uma teocracia, né? O governo de Deus. Pois bem, Deus falou o quê para Samuel? Deus falou: beleza, eu vou conceder, mas eu que vou escolher quem é o rei. E você vai dar as advertências. Essas advertências vocês podem encontrar em 1 Samuel, capítulo 10, versículos 17 a 24. Por questão de tempo, aqui a gente não vai ler esses textos. Mas você que está na sua casa pode acompanhar, dar uma lida. Então,
O povo, Samuel passou para o povo, falou, olha, Deus acatou, Deus vai deixar vocês escolherem, Deus vai escolher, mas o quê? Vocês vão sofrer. Por quê? Porque ele vai instituir impostos, ele vai ser ganancioso, ele vai querer ter a vida como os outros reis têm. Tudo vai ser pior para vocês, mas vocês querem, Deus vai permitir. E como eu volto naquela frase, um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Nós temos olhado também para os outros povos, vamos assim dizer assim, a gente tem cobiçado o mundo, as suas práticas, e não seguido a vontade de Deus? O que você acha, Jean? Cara, querendo ou não, eu acho que sim, querendo ou não. Um pouco até, porque a gente está tentando ser pessoas melhores, ser mais próximo de Deus. Certo, e para você, Agatha? Sim, a maioria das vezes a gente quer imitar as outras pessoas, ser melhor que elas, mas, porém, quando a gente tenta ser igual aos outros, a gente está limitando a atuação de Deus em nossa vida, a vontade dele em nossa vida. Vocês sabem que a Igreja Adventista nasceu de uma profecia que se cumpriu em 1844, certo? Foi a partir daquele momento que Deus instituiu a Igreja Adventista como um povo remanescente. Não existia a Igreja Adventista, tanto é que os fundadores, cada um veio de uma denominação diferente. Por exemplo, Ellen White era metodista, Guilherme Miller era batista. Mas Deus proporcionou a essas pessoas um estudo da Bíblia, em que eles reviveram, né, as doutrinas até então esquecidas, uma delas é o sábado, assim como revelou a doutrina do santuário. Então Deus fez desse povo um povo remanescente, para que esse povo levasse a mensagem do advento a todo mundo, na nossa geração, né? Como diriam os desbravadores. E, enfim, só que o que tem acontecido conosco? A gente tem mantido pura a nossa missão, ou assim como o povo de Israel, a gente tem flertado e olhado para outras denominações e cobiçado o jeito delas, seja no agir, seja no louvor, seja no vestir. Será que a gente se manteve puro ou a gente também está cobiçando? O que você acha, Clara? Acho que sim. Acha que sim? Você pode dar um exemplo para a gente? Na música. Na música. A música é muito interessante. Eu tenho visto a música, a gente quer copiar os ritmos que estão no mundo. A gente não quer mais aquele jeito tradicional. Ah, isso é muito chato, isso é coisa de velho. Vamos mudar, vamos trazer, vamos dar uma sonoridade melhor, vamos trazer... Ellen White fala sobre copiar o jazz, né? Ah, mas vamos fazer uma coisinha legal no piano. Aí eu te pergunto, Agatha, quando você vem à igreja, você vem para adorar a Deus ou para gostar de um culto, de um hino que está sendo feito? Ou a adoração tem que ser feita para Deus? Não, a adoração é para Deus. A gente fala assim, vamos ao culto, assistir ao culto, mas o certo é, vamos cultuar, porque a gente vem aqui para adorar a Deus. Vamos adorá-lo, né? Jean, o que você pensa assim sobre, por exemplo, o uso de palmas dentro da igreja? O que você acha? Você acha que é certo? Você acha que é errado? Tipo, desde que eu fui criado, eu acho, porque eu vim convivendo com pessoas batendo palma dentro da igreja. Agora, se é certo ou não, tipo, eu nunca tive o interesse em saber. Ah, é? Então, esse é um tema bem delicado. Por quê? Porque quando você bate palmas, a sua intenção está o quê? Está em agradar a pessoa que está no palco, está em agradar a pessoa que fez uma coisa legal, eu gostei do que você fez. Qual é o intuito que você faz isso? No caso, fazemos isso para a pessoa, para parabenizar ela. No caso, a gente estaria num culto que seria para adorar a Deus, né? E a gente está fazendo isso para a pessoa, ao invés de fazer para Deus. É verdade. Em 2021, eu vou ler aqui, rapidinho, saiu um texto na Revista Adventista, que é do pastor Ángel Manuel Rodrigues. Eu vou ler só a conclusão dele. Por fim, não existe evidência bíblica clara de que o gesto de bater palmas
fizesse parte do culto a Deus. Para dizer a verdade, não encontrei nenhuma referência a essa prática no Novo Testamento. Portanto, parece não existir qualquer paralelo bíblico para que o que está acontecendo em nossas igrejas de hoje. Deduzo que estamos incorporando esse hábito por influência da indústria, do entretenimento e dos programas televisivos. Ellen White nos adverte a não apropriarmos das práticas de outras denominações religiosas. Nós somos o povo remanescente. Assim como o povo de Israel deveria ter sido o povo que deveria ter mostrado a Deus para os povos vizinhos, nós temos esse papel hoje em dia. O nosso papel é ser cabeça, não ser cauda. O nosso papel é mostrar para os outros a Deus, a mostrar aos outros como é um culto de adoração, como é um culto de reverência, como é um louvor bem feito. Porque por mais que a gente queira às vezes e ache que estamos fazendo um louvor perfeito a Deus, a gente pode lembrar lá de Caim, né? Caim, ele falou assim, não, essa adoração que Deus quer aí não está com nada, eu quero dar o que é melhor do que eu faço. O que eu faço? Eu planto, cultivo as hortaliças, as frutas, e ele levou do melhor, ele não levou o que era pior, ele levou o que era melhor. E o que Deus fez? Deus rejeitou, Deus falou, não é isso que eu quero. Eu estipulei, e aí me lembro aquela passagem, né, que nos diz o quê? O coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas, né? E Jesus, quando esteve na terra, ele nos advertiu de que do coração saem todas as coisas ruins. Portanto, essa lição dessa semana, que vem tratando a história do povo que quis copiar, a gente pode perfeitamente aplicar para nós hoje em dia. Por quê? Porque um povo, vou voltar a dizer, que não conhece a sua história, está fadado a repeti-la. Nós temos a oportunidade, o privilégio, Deus nos concedeu isso, de sermos um povo remanescente, de mostrarmos ao mundo qual é a adoração, qual é o louvor e qual é a verdade que temos para a volta dele. Alguém tem mais alguma coisa que queria dizer, que queria acrescentar no nosso estudo? É que Deus deve ser o nosso governante da nossa vida, que a gente deve fazer a vontade dele diariamente e deixar que os planos dele se realizem na nossa vida. Amém. Essa semana, busque estudar mais a Bíblia, a lição, leia a sua Bíblia diariamente, porque é aqui que tem a verdade para a adoração, a verdade para o caminho, e que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a entender, por mais que a nossa vontade seja às vezes de querer viver como o mundo lá fora, que a gente entenda que a gente tem um sacerdócio real a ser cumprido, que a gente tem a missão de levar a verdade de Deus e a vontade dele às outras pessoas, e que tudo isso que a gente vê, tudo isso que a gente acha que é legal, que é bonito, isso é passageiro. Que isso um dia a gente vai olhar e vai falar assim, nossa, como eu era bobo de querer gostar daquilo, né? Que essa semana a gente tenha o desejo de fazer a vontade de Deus e de deixar a nossa vontade de lado. Jean, você pode orar para a gente, para finalizar? Posso? Vamos curvar nossas frontes. Senhor nosso Deus, nosso Pai, abençoe a pessoa que está ouvindo isso, que está vendo, assistindo, independente do horário. Peço ao Senhor que o Senhor faça com que ele possa aproximar mais de Ti, com que esta semana ele possa estudar mais a sua palavra, para que assim ele fique mais perto do Senhor. Peço ao Senhor que nos abençoe, faça com que a pessoa que está assistindo isso possa entender e levar para a sua vida. Com isso eu encerro a oração em nome de Jesus. Amém. Só uma última coisinha. Quando a gente gostar e achar legal a apresentação que foi feita, a gente pode rememorar uma coisa que há muito tempo se fazia na igreja, que era a saudação JA. Você pode fazer assim, em sinal de apreço e de felicitação à pessoa que está lá na frente. Tá bom? Tenham todos uma ótima semana.